Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, família, boa tarde. Como é bom estar com você. Sim, estamos aqui na campanha do Setembro Amarelo, valorização da vida. Existem muitas formas de se valorizar a vida. Então, hoje, nós vamos falar sobre os caminhos e as escolhas que nos levam a valorizar a vida. Tem dias que nós acordamos e perguntamos: por que vamos trabalhar todos os dias numa função que não nos dá satisfação? Ou então, qual o sentido de estarmos em um relacionamento com uma pessoa que não nos ama ou que não nos respeita? Porque, em geral, não temos a vida que havíamos sonhado. Todas essas perguntas nos levam a refletir sobre uma série de escolhas que fazemos ao longo da nossa própria existência. E talvez não tenham sido as nossas livres escolhas, e sim caminhos que escolhemos por medo ou por falta de coragem para viver os nossos próprios sonhos. Então, para falar sobre esse assunto hoje, nós temos um convidado que você já conhece, amigo querido, que é Nelson Tavares. E ele vem bater um papo sobre isso com a gente hoje. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, Iraci. Achei tão bonito o que você disse. Ah, obrigada. Eu acho que é isso mesmo. Muito bonito. Mas porque a gente vivencia tantas coisas que, na verdade, tudo são escolhas, mas, na verdade, verdade mesmo, nem sempre pode ser colocado como escolhas. Às vezes é por medo, às vezes por uma pressão, por uma imposição, por falta de coragem, que não significa que é medo. Sim, são coisas diferentes. Então, e aí a gente acaba chegando a 60, 70, 80 anos e sempre perguntando assim: eu queria tanto ser feliz, e olho para a minha vida e encontro um monte de insatisfações. É verdade. Né? Por que essas insatisfações? Nelson, se por um instante você pudesse pensar: e agora? O que seria da minha vida daqui a 5 anos? Como você idealizaria? Antes de eu te responder, eu vou confessar a você e a todo mundo que, quando eu passei dos 40, eu fiz esse exercício muito grande, assim, sabe? Fiz de verdade esse exercício. Aí um monte de coisa aconteceu, né? Descasei, casei, mudei de emprego, mexi mesmo, de verdade. E foi essa mais ou menos a pergunta que eu fiz. Eu estava chegando a 40 e eu disse assim: gente, a gente que está acostumado a atender as pessoas, a gente vê o quanto as pessoas chegam mais à frente e se arrependem de não ter feito diferente. É isso que eu quero para mim? Então eu comecei a pensar: o que que eu quero fazer, onde eu quero estar, com quem eu quero estar daqui a alguns anos. E foi isso que me motivou a mexer em vida afetiva, em trabalho, deixar uma profissão, investir só na outra. Eu fiz esse movimento muito real. E hoje eu sei te dizer o que eu quero. Ah, que bacana! Hoje eu sei dizer o que eu quero. Mas isso não foi rápido. Eu demorei, juro, alguns anos fazendo isso. Porque, deixa eu te dizer, tem algumas coisas que eu acho que a gente repete e faz porque acha que tem que fazer, porque é assim que tem que ser, porque a sociedade é desse jeito, porque eu assumi esse compromisso, sei lá. Né? Tantas as desculpas. Às vezes pela família, pela mãe, pelo pai. Pelas necessidades do outro. Pessoas, né? Pelas necessidades do outro. E eu fiz muito esse exercício. Isso aqui é pelo outro, mas eu preciso viver isso? E aí eu vim tentando
não sei se é a expressão adequada, mas limpar um pouco desses excessos. Porque há coisas que eu acho que a gente tem que fazer pelo outro. São afetos, Sim. são compromissos. Compromissos, às vezes, até mesmo de outras vidas. Mas há coisas que têm a ver com o outro, mas que não precisa ser assumido por nós. Então, eu levei, vou dizer aí, uns quase 2 anos fazendo esse processo todo com calma, com meditação, com reflexão, com teste, né? Deixa eu ver se isso aqui funciona. Deixa eu ver se isso aqui realmente me faz feliz. Então, tem que começar quanto antes, gente, porque não é um processo rápido. É um processo, muitas vezes doloroso, porque você vai encarar de frente com as suas verdades e aí olhar para trás e falar assim: qual o significado tudo isso que eu estou fazendo tem para mim? É. Mas aí eu vou te responder agora. Eu hoje, a gente não nasce para ser feliz, eu sempre disse isso. A gente nasce para ser bem-sucedido no nosso planejamento reencarnatório. E isso é que nos dá a felicidade. Que se a gente buscar a felicidade de primeira, a gente acaba perdendo o objetivo da meta. Mas eu quero ser feliz. Porque está sempre longe, fora e geralmente em alguma coisa que não pertence, que É a gente isso. não tem. É bem isso. Mas eu quero ser feliz, sabe? Eu não quero deixar de trabalhar isso. Eu não quero aquela felicidade que se conquista com dinheiro e tal, ainda que a gente precise de coisas. Não é essa a minha meta, mas eu quero fazer coisas que me façam felizes, que me deixem pleno, que eu sinta que eu estou aproveitando a minha vida, aproveitando a minha encarnação, que eu estou fazendo o que eu gosto, que eu estou fazendo o que é certo. Isso eu tenho certeza. E algumas dessas coisas eu já te falei, eu mudei trabalho, né? Mudei a minha Foi. forma de trabalho, deixei, eu advogava com muita frequência. E não era alguma coisa que eu fazia porque amava, era alguma coisa que valia a pena do ponto de vista do recurso. Deixei isso. Troquei, né, de casamento, isso tá bom, obrigado. Mas tem meus filhos, né, que estão na adolescência, e tem trabalho que não está fácil mesmo agora para todo mundo. Então, eu quero dar conta de tudo, né, do meu trabalho aqui no Seja, que eu amo. Mas tem um espaço aí que é deixar a vida atuar. Eu não quero, assim, 100% saber o que vai acontecer. Eu quero fazer isso, cuidar dos meus filhotes, investir no meu relacionamento e trabalhar para ser feliz. O resto é o que Deus entregar. Porque a gente para e fala assim: olha só, eu sou feliz. Sou, mas é isso que eu quero. Ou eu sou feliz dentro da medida do possível, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E quando a gente sabe o que a gente quer para a vida da gente, a gente realmente dá uma guinada, dá uma mudada, e a gente para de viver para agradar os outros, para satisfazer os caprichos dos outros, para confortar os outros só dizendo sim, 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 né? Então a gente fala: espera aí, eu tenho que estar à frente das minhas escolhas. E isso é muito importante, né? É. Você sabe que isso é muito real. Eu aprendi que eu nunca fui de reclamar. Então, quando me perguntar, você é feliz? Eu digo, sou feliz e me sentia de verdade feliz. Mas tem uma diferença entre a gente se sentir feliz e a gente se sentir pleno com as coisas que a gente faz. Se a gente não está acostumado a reclamar, e a gente tem saúde, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente diz que é feliz porque não tem do que reclamar. Mas é mais do que isso, tem um estado de felicidade, de plenitude, de satisfação, de orgulho da história construída, que é diferente. A relação, a realização íntima. É. E uma coisa que atrapalha muito a gente a perceber isso é a gente fazer muita coisa e pensar pouco sobre o que a gente está fazendo. Então, acho que uma conversa como essa não pode ser ouvida aí do outro lado de casa só como uma informação, sabe? Como um dado. Eu acho que tem que ser um momento que a vida coloca na nossa trajetória como oportunidade para a gente dizer assim, gente, eu venho fazendo isso? Não venho? Então deixa eu fazer esse movimento, mas tem que tomar cuidado, porque a vida engole.
Rapidinho. É tanta coisa para fazer, e tanta obrigação, e tanto problema, e tanto desafio, que a gente esquece que começou aquele movimento, sabe? Sim. Quando alguém querido morre, a gente para pensar, gente, a vida é curta, o que a gente está fazendo, como é que eu estou conduzindo a minha vida e tal. Mas a gente tem que querer isso de verdade, porque senão daqui a pouco, dá uns meses, a gente já esqueceu e ligou automático de novo. E exatamente esse automático que a gente funciona é o que nos causa tanto dissabores, tantas insatisfações, tantas frustrações, né? Porque você deixa de fazer, deixa de buscar, você deixa de ter a sua realização pessoal, íntima, porque todo mundo tem que ter um projeto de vida, Isso. né? A gente não vive sem projeto. Agora, a realização pessoal íntima mesmo, não é aquela compartilhada com as pessoas que você fala assim, eu sou feliz, eu tenho uma família linda, maravilhosa, eu tenho um trabalho que eu ganho muito bem, eu tenho a casa que eu quero, e ela ela se estende muito além do ter, porque até então a gente fica, eu tenho a casa que eu quero, eu tenho o emprego que eu quero, e você tem e tem o que mais? Espera aí. E você, afinal de contas, tira todo esse ter, o que sobra do ser? Verdade. Né? Perfeito. E deixa eu te dizer que, quando a gente fala em prevenção do suicídio, a gente fala muito da pessoa que já está adoecida. Sim. O que tudo bem, tem que ser falado mesmo. Eu acho que tem que investir nesse aspecto, né? Quem já está numa depressão já estabelecida de muito tempo, quem vem de um adoecimento emocional qualquer. Mas é também falar de prevenção com um ato preventivo, efetivamente, o que a gente está fazendo aqui agora, que é fazer com que a pessoa, antes de ela se sentir adoecida, ela consiga olhar para a sua vida a tempo de consertar o que não está tão bom, sabe? Isso também é prevenção. Isso é fundamental, né? A pergunta que não quer calar sempre, você continuaria como você está? Para você que está nos acompanhando aí da sua salinha, você continuaria como você está? Talvez a ideia desse futuro diferente faça você feliz. Ou até você não queira mudar nada na tua vida. Ou talvez a ideia desse futuro seja algo que você não queira viver. Nelson, falar sobre a vida, falar sobre os planejamentos que nos leva atualmente a esse ideal de vida tão sonhado. O que queremos? Olha, eu defendo que o processo terapêutico ajuda a gente demais a não cair em armadilha. Você disse lá no começo, às vezes a gente tem algumas metas que não são verdadeiramente nossas, são metas construídas, sabe? Sim. Que vêm por mecanismos muito silenciosos e que não vão trazer felicidade para a gente. Então, eu sempre digo que é importante fazer algum tipo de terapia. Se não for terapia formal, né, com profissional e tal, que seja a terapia que decorre da meditação constante, o estudo na casa espírita, a reflexão sobre os objetivos da vida, coisa que o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz muito, né? Vem trazendo para a gente questões filosóficas sobre existência, sobre felicidade, sobre perdão, vem colocando a gente num permanente estado de reflexão. E quando tem uma insatisfação, a gente quer mudar. Mas muitas pessoas são radicais e elas querem fazer mudanças completas, de tudo. Eu acho que não funciona desse jeito, porque quando a gente quer mudar absolutamente tudo, a gente mexe na essência daquilo que constitui a nossa intimidade, a nossa personalidade. E aí você vai estar num lugar, se você conseguir fazer, porque não é fácil fazer essa mudança tão radical. Mas se você conseguir, sabe o que vai acontecer? Você vai estar sem referencial nenhum. A pessoa vai estar sem
parâmetro, porque ela não se comporta daquele jeito, ela não vive daquela forma, ela não se relaciona daquela maneira. Se ela mexe em tudo, ela mexe na base, que dá segurança. Isso. Então, eu sou da tese de que a gente tem que entender o que é prioridade. Fazer uma escala de valores mesmo e de prioridades e vir atacando o que é essencial, mais urgente. Altera isso. Conseguiu consolidar? Vai fazendo outras pequenas mudanças. Isso promove mudança sem adoecimento. Exatamente, né? Porque a valorização da vida tem que ser a cada dia, a cada minuto, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente escolhe, né? A gente não pode, eu acho que deixar de pensar toda vez que você tiver que fazer uma escolha, porque a gente tem que fazer escolhas todos os dias. Sim. Eu levanto da cama, não levanto, eu faço almoço, não faço, eu saio, não saio, enfim. Temos escolhas para fazer todos os dias. Mas em cada escolha que a gente venha a fazer, a gente dá uma refletida. Espera aí, o que isso vai significar na minha vida? Qual o tamanho, né? Muitas vezes o tamanho do estrago, às vezes o tamanho da realização, às vezes o tamanho do prazer. Então, é tão importante, né? Hoje você faz essa avaliação depois que você fez há um tempo atrás, né? Conforme você falou, há uns anos atrás, você parou e falou assim, não está justinho, não está do jeito que eu quero. Então, repaginou. Hoje, você enxerga dessa forma cada coisa que você escolhe? Vejo sim. Vejo que algumas mudanças que eu fiz foram absolutamente necessárias, né, para alcançar esse estado de plenitude, de satisfação pessoal. Vejo que outras mudanças não valeram tanto a pena, que também é importante a gente entender isso. Sim. O gasto de energia que a gente faz por algumas mudanças é tão grande e o benefício que me trouxe não foi assim tão grande. Mas é essencial, para mim foi essencial, que eu aprendesse a identificar o que é meu e o que não é meu. O que é meu e o que não é. Para eu ser mais claro, algumas questões com as quais eu me preocupo, eu acho que tem que ser assim, porque a gente tem que se preocupar com o outro, com quem vive com a gente e tal. Mas há algumas necessidades que são do outro, é o outro quem tem que dar conta disso, né? Sim. E eu, para exemplificar, que eu acho que o exemplo sempre traz muita concretude, muita simplicidade para o que a gente fala. Eu mudei agora recentemente, eu te contei, né? Uhum. E eu já desejava mudar há muito tempo, mas mudar era alguma coisa que traria algum transtorno para a rotina da minha mãe, para a rotina dos meus filhos. A minha mãe desencarnou ano passado, né, em outubro. E ainda tenho os meus filhos. Eu ficava, puxa, mas eu me mudar vai ter um transtorno para a vida dos meus filhos e tal. Mas eu cheguei a essa conclusão, isso não é meu, sabe? Eu continuarei dando conta deles, né, das necessidades deles e daí por diante. Mas ter que se deslocar 40 minutos a mais para chegar à minha casa, mais de um dia na semana, pode ser ruim. Mas isso é um ônus que eles têm que pagar. Não posso eu, o tempo inteiro, deixar de fazer as coisas que me fazem bem, porque alguém vai ter que pagar um ônus por isso. Assim como eu tenho responsabilidade pela necessidade do outro, os outros mais próximos que convivem comigo também têm que fazer algumas concessões para que eu fique bem. Isso é natural, isso é justo, isso é lícito. Então é isso que eu estou falando. O que é do outro que o outro tem que passar? Para eu não ficar assumindo tudo, né? Porque há pessoas que têm uma tendência mesmo de assumir tudo que dá e abraçar o mundo para poder ajudar. E às vezes é importante a gente saber impor limite a isso. Com certeza, porque muitas vezes a gente fala, né, como você diz, você queria se mudar, né, de local onde você reside, e você fala, não vou mudar para continuar perto dos meus filhos. Então, vamos parar para refletir um pouquinho. Espera aí, o cordão umbilical foi cortado quando nasceu, começa daí. A gente não fica 24 horas, não. Filho entra, filho sai, filho entra, filho sai dentro de casa. E
ele não deixa de entrar e sair dentro de casa para fazer as coisas dele, para falar assim, eu vou ficar aqui então para ficar com meu pai ou com a minha mãe. Não. Eles fazem as escolhas dele e saem. O fato de estar alguns quilômetros a mais ou a menos não muda o prazer de estar junto, como também não muda a relação que tem de amor, de alegria, de convivência. Sim. Né? Então, quer dizer, alguém sempre vai ter que Fazer se movimentar. Enquanto eram pequenos, a gente precisava estar muito perto, porque a rotina é muito intensa e tem muita coisa para fazer. Mas hoje, adolescentes, a gente tem que fazer isso. É importante aí, na sua casa, que você pense isso, né? E no meu caso, quais são essas concessões que eu fico fazendo em nome do outro, em nome da vontade do outro, em nome do bem-estar do outro, em nome, enfim, do outro, e que não me faz bem. Não é radicalizar, jogar tudo para o alto, viver sozinho, mas é isso. É até que ponto isso aqui é a minha parcela de contribuição e até que ponto isso aqui é importante para mim e são os outros que têm que me acompanhar, porque é reciprocidade. Com certeza. Nelson, o que você acha que faríamos se não tivéssemos medo? O medo é um sentimento que nos organiza, nos protege. Sem medo, a gente pode ter atos de ousadia que vão trazer consequências. Pessoas que não têm medo morrem por excesso de velocidade, morrem por acidente, né? Pessoas que não têm medo no negócio podem ganhar muito dinheiro, mas podem também entrar em falência. O medo tem a sua função emocional, tá? O medo não é alguma coisa só ruim, mas o aspecto ruim do medo é que a gente tem que trabalhar. Quem tem muito medo é porque tem, de alguma forma, a necessidade de controlar a vida. Porque se eu não fizer isso em nome do medo, vai ficar tudo bem. Porque se eu não ousar tal coisa em nome do medo, vai ficar tudo bem. Entenda uma coisa, ninguém controla a vida. Por menos ousado que você seja, por mais estável que você julgue que possa ser, ninguém controla a vida. Quando você entende que a vida tem rédea própria, tem vontade própria, conduzida pela espiritualidade, tirar o medo dessa equação, dentro de um limite de responsabilidade, vai te permitir fazer aquilo que essencialmente você quer. Isso que eu acho que é o grande ganho. Você deixa de fazer o que você se autoimpôs pelo medo e você passa a fazer o que quer com responsabilidade. Nelson, às vezes nós vemos muitos dos nossos defeitos, mas, na verdade, não somos capazes de enxergar os nossos talentos, as nossas capacidades. Por que essa dificuldade de enxergar o lado bom da gente e salientar cada vez mais o lado que não seja tão bom? Por várias razões, mas eu acho que a mais importante é uma questão cultural. Quem reconhece as suas qualidades e investe em dizer o quanto, em algumas coisas que você tem, você é bom, a gente é tido como vaidoso, como egoísta, e a gente tem uma construção histórica de que isso é ruim. Sim, o excesso de tudo é ruim, mas reconhecer as suas qualidades pode ser fator de saúde emocional. Então, você reconhecer o que você é bom, saber que em algumas coisas você efetivamente contribui para as pessoas, contribui para a humanidade, isso é uma coisa que vai te trazer equilíbrio emocional e vai te trazer saúde. Isso não é ruim, isso é bom. Com certeza. Nós vamos dar um minutinho para você, tomar um chazinho gostoso, quentinho, quentinho, e voltamos já já. Um minutinho só, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa
E hoje entrando em plenitude com um convidado querido que você também conhece, que é Nelson Tavares. Estamos falando sobre a valorização da vida, os caminhos, as escolhas que nós utilizamos para a nossa vida, o nosso dia a dia. Será que fazemos literalmente escolhas em tudo na nossa vida? Ou será que a gente acaba sendo entubado, permitindo que nos entubem um monte de coisa, goelas abaixo? Então, nós vamos conversar aqui com Nelson mais um pouquinho. Nelson, você acredita que as pessoas têm dificuldade de buscar o que é mais importante na sua própria vida e avaliar se está inserido aquilo na sua vida ou não? Acho que sim. Como eu disse antes, a gente tem muito a necessidade de dar conta à sociedade do que a gente faz, de reproduzir valores impostos. E a gente caminha para um mundo de transformação, né? Sim. Quando a gente transforma o mundo, a gente não está transformando só o planeta no sentido de ter maior proteção da natureza, de ter uma sociedade mais justa e tal. A transformação do planeta começa pela transformação de quem habita nele, né? Porque é o elemento humano que efetivamente vai gerar essa transformação. E quando a gente tem uma construção histórica muito grande, Joana de Ângeles fala que as nossas escolhas, elas podem ser escolhas voluntárias, mas não conscientes. Elas podem ser fruto da nossa vontade, porque o que eu faço, aqui ou ali, fui eu que escolhi. Mas elas não necessariamente são conscientes. Por conta desses valores impostos, desses hábitos construídos. E muito disso tem a ver com criação de pai e de mãe. Eu sei que é horrível, né? De alguma forma responsabilizar pai e mãe. E nenhum problema para pai e para mãe, tá? Porque a gente tem que educar filho também com o que a gente sabe fazer, com o que a gente acredita, com o que a gente tem. Com certeza os pais fizeram o melhor que eles podiam, o melhor que eles tinham para dar. Perfeito. Pode não ser satisfatório para o filho, mas aí cabe a parte do filho se realizar e conquistar essa outra parte. Isso. Mas esse pai e essa mãe têm as suas questões, né, que não foram trabalhadas, que são fruto ali do ego ainda em exercício de aperfeiçoamento, são fruto das suas questões, né, reencarnatórias, daquilo que você deixou pendente. E quando a gente cria alguém, é muito forte a palavra do pai, a palavra da mãe, os valores, o comportamento. Não é à toa que muita gente critica pai e mãe, mas quando se torna adulto, acaba reproduzindo muito do que eles fizeram. Exatamente, né? É a sombra. E faz tudo aquilo, não tem como. Então, sim, a gente pode ter escolhas voluntárias e não conscientes, porque isso tudo fica falando alto ali no nosso inconsciente, né? Como você não vai fazer isso? Como você vai deixar isso acontecer? Como você consegue, né? E aí a gente acaba não tendo uma percepção exata. Agora, tem um outro sentimento que é de dentro para fora, que é a nossa consciência falando para a gente. Olha, te disseram que você tem que ganhar dinheiro, mas você também tem isso aqui como obrigação, você tem essa dívida aqui com a vida. Olha, disseram que você tinha que aproveitar a vida, mas tem isso aqui para você trabalhar. Então, assim, cada um é seu cada um, mas tem ali dentro, né, a nossa consciência também chamando a nossa atenção. A maioria de nós tem um sonho quando é criança, né? E aí, quando vai passando a vida, chega numa certa idade onde a pessoa já está adulta, madura, tal, se ela olhar para trás, ela conseguiu inserir aquele sonho de criança na vida dela, realizar, concretizar? Eu entendo que sim, a gente sempre tem naquelas metas que vêm desde muito cedo, de alguma maneira influenciando aquilo que a gente tem que fazer. Mas é verdade, algumas dessas construções de ideal de vida são fruto da imaturidade própria de alguém muito jovem, né? A gente percebe que algumas coisas não podem ser feitas. Tudo bem, faz parte do jogo da vida.
mas é ruim quando a gente reconstrói novos valores, novas metas e perde a essência. Eu agora não estava falando para você não fazer modificações absolutamente radicais porque isso mudava a sua essência? Então, essa essência vem desde o período infantil, normalmente. Então, o ideal é que você não abandone em absoluto essas coisas. Existem estudos que vão mostrar que aquilo que você diz que quer fazer, que profissão quer seguir, que tipo de família quer construir, tem muito a ver com a sua essência, porque até os 7 anos é uma idade simbólica, cada um com o seu cada um, tá? A gente ainda está muito vinculado à vida no plano espiritual, às nossas vidas anteriores. Então, o que se verbaliza disso, se não houver uma influência muito impositiva, é fruto dessa essência. Não perder isso de vista é bom. Amadurecer e entender que aquele pensamento infantil também não pode ser realizado para sempre, porque na nossa idade agora a gente deve ter outras metas mais complexas, mais consubstanciais, também é bom. Então é um meio termo. É por aí mesmo, nem 8, nem 80. Né? Não a gente quer viver como criança a vida inteira, né? Com certeza. Temos por aí, os adolescentes são assim, né? Não querem nunca ser pais. Eles vão ser filhos a vida inteira, né? O filhão, a filhona. Nelson, temos a tendência de nos apegarmos demais às coisas, às pessoas, e que muitas vezes deveríamos deixar partir, deixar seguir. Porque não nos trazem, na verdade, nada de bom, nada que vem somar com aquilo que a gente busca. E não necessariamente porque nos fazem mal. Será que esse deixar ir é um momento de evoluir, de mudar, seguir em frente? O quanto é importante aprendermos a deixar ir? Olha, nunca procurem pessoas perfeitas, que sejam exatamente como vocês querem, que façam exatamente o que você gosta, que pensem exatamente como você, porque essas pessoas não existem. Elas estão exclusivamente no plano das ideias. Pessoas são como são. E essa diferença é soma. Ela te ajuda a pensar, ela te ajuda a se adaptar, ela te ajuda a estar em constante movimento. O problema é quando essas pessoas são tão diferentes, exigem tantas mudanças, tantas renúncias, que a gente começa a perder em essência, como a gente falava antes. Esse é o momento em que a gente precisa reconhecer que a gente pode amar uma pessoa. Acreditem nisso, a gente pode amar uma pessoa e ainda assim ela não precisar fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque ela está nos tirando, na essência, a construção daquilo que a gente precisa realizar. Esse é o momento que a gente precisa aprender a ver que pessoas, como a vida, são ciclos. Há pessoas que não vêm para ficar a vida inteira do seu lado. Elas vêm para realizar alguma coisa. Realizada a tarefa, cada um segue para o seu lado. Ou segue o seu caminho com novas configurações. O que antes era uma paixão, hoje pode ser uma amizade. O que antes era uma relação de trabalho, hoje pode ser uma relação de companheirismo, de solidariedade e assim por diante. Mas sim, é importante aprender que pessoas passam e às vezes não ficam. Certamente irá doer a gente deixar alguém ir, seguir, enfim. Mas com o passar do tempo, você acredita ser possível a gente visualizar que é o momento de deixar partir para que outra pessoa venha assumir um outro momento na tua vida? Sim. Já fez obra em casa? O sentimento é muito parecido. Você começa a fazer obra, meu Deus, por que eu fui mexer nisso? Que coisa, que ideia de jirico esse negócio de fazer obra, trabalheira, dinheiro, apurrinhação e tal. É o momento da troca, né? É o momento da dor pelo afastamento dessa pessoa. Mas quando termina tudo e você está renovado,
Você olha e diz, nossa, mas ficou bom, como valeu a pena. Foi trabalhoso, foi estressante, foi custoso, mas valeu a pena. Acho que no ponto de vista emocional é muito parecido com isso, sabe? O momento da transição, o momento da obra na vida, da troca, assim, é difícil. É difícil. E a gente, no primeiro momento, diz, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui mexer com isso agora? Mas feita a transição, com a nova realidade batendo na sua porta, você, às vezes, se arrepende de não ter feito essa mudança mais cedo. Com certeza. Se a gente parar para pensar um pouquinho na vida, talvez a gente se dê conta que a gente está fazendo escolhas para querer fazer o outro feliz. E não significa que estamos conseguindo. São pessoas que convivem com a gente. E, na verdade, aquilo que a gente faz porque acredita que está querendo fazer o outro feliz, não faz a gente feliz, né? Não estamos falando de dar satisfação para os outros, mas estamos falando, na realidade, de ser feliz. Na verdade, as pessoas que gostam de você desejam ver você feliz, mas precisam distinguir entre o que pensam que vão fazer você feliz e o que realmente fazem você feliz. Você vive a vida para ser feliz ou para fazer os outros felizes? Quando você começou a perguntar, foi exatamente o que eu pensei. Essa coisa de agir de um jeito que faz o outro feliz, isso também pode ser uma ilusão, porque você pode achar que aquilo é a felicidade de que o outro necessita e não ser o que ele quer. Até porque tem muita gente que não sabe ela mesma o que quer. Não sabe ela mesma o que faz feliz. Mas é isso. Bom, e aí, como você acabou dizendo isso depois, eu queria que vocês pensassem nisso. Quando a gente faz uma escolha, ela pode ser sim para o que é bom para o outro. E nenhum problema de você fazer concessões. A vida também não é só uma pura realização das coisas que eu quero, porque existe limite para isso. Está entre os aprendizados que a gente vem exercer nesse mundo a capacidade de renúncia, de dedicação. Mas, de novo, qual é o limite disso? É quando a busca do que é bom para o outro esbarra substancialmente no que é essencial para você. E não esqueça da palavra reciprocidade. Isto aqui é importante para o meu par afetivo. Isso aqui é importante para os meus filhos. Isso aqui é importante para os meus pais. Isso aqui é importante para alguém, né, que na minha vida tem ali alguma importância. Perfeito. Tente fazer isso por essa pessoa. É importante essa capacidade de se doar. Mas tem um limite para isso. Quando você, nesse processo de doação, não tem tempo ou saúde emocional para fazer o que também é bom para você. Porque assim como eu tenho que fazer um movimento de auxílio ao outro, se essa relação é saudável, o outro também tem que fazer um movimento para dizer, não, isso não precisa fazer. Isso daqui te sobrecarrega demais. Isso aqui pode deixar que quem vai fazer sou eu quem vou mudar, sou eu quem vou conceder, sou eu quem vou alterar minha rotina, meu comportamento. Então, é estabelecer limites. Não vejo problema de a gente se dedicar ao outro, fazer o que o outro quer, né? Se isso tiver um limite e se a reciprocidade mantiver os dois afinadinhos. Com certeza. Nelson, muitas vezes nós temos que fazer escolhas, né? Isso acontece demais na nossa vida, mas escolhas significativas. Sim. E muitas vezes, nessas escolhas significativas, ao invés da gente pensar o que realmente nos realiza, o que realmente a gente quer, a gente pensa qual será a opinião do outro. O que será que o outro vai pensar de mim se eu escolher isso ou escolher aquilo? Você acha que a opinião do outro tem muito peso nas escolhas que as pessoas fazem ou elas conseguem diferenciar? Tipo assim, a opinião do outro é problema dele, né? Não é meu. A minha escolha é essa e
você faz o que você quiser com a sua opinião. Toda construção de identidade passa pelo receio que a gente tem de não ser aceito pelo outro. Isso é natural. No senso comum, as pessoas chamam isso de simancol, né? Há pessoas que não têm simancol, elas não estão minimamente preocupadas com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai achar. Isso traz problemas sociais, isso traz problemas de relação, problemas de aceitação, problemas de limite. Então, sim, é importante a gente se preocupar com o que o outro pensa. De novo, o problema é o limite disso. Até que ponto essa preocupação com o que é bom para o outro, o que o outro pensa, vai me colocar no rumo das realizações que eu preciso buscar nessa vida? Gente, a gente precisa entender que algumas pessoas têm como planejamento reencarnatório mudar coisas. Há pessoas que reencarnam para mexer nas estruturas. Há pessoas que vêm com uma tarefa difícil de renovação. Se essas pessoas se preocuparem com o que o outro vai pensar, ela não vai fazer aquilo para o que ela encarnou. Entende isso? Mas, ao mesmo tempo, se eu não tenho a menor preocupação com o que o outro pensa, a transformação que eu vou realizar pode ser uma transformação tão distante, né, da afinidade, do sentimento do outro, que eu vou transformar em cima da destruição. E ninguém constrói mudança nenhuma sob escombros. Eu costumo dizer recorrentemente que qualquer construção, para ser edificada, o primeiro passo na engenharia é o quê? A limpeza do terreno. Para eu começar a fundear, para eu começar a estabelecer as estacas dessa grande construção, eu preciso fazer a limpeza do terreno. Então, pensa emocionalmente do mesmo jeito. Se você quer transformar coisas, não se esqueça de vir construindo coisas novas sobre um terreno limpo. E o que é um terreno limpo? Aparando as arestas, resolvendo o problema com as pessoas, lidando com a diferença. Querido, olha só, isso eu não vou fazer, porque eu não acredito nisso. Mas a gente não precisa ser inimigo por conta disso. A gente precisa estabelecer aqui um senso comum entre o que dá para eu fazer e o que dá para você se sentir bem com isso, para que a gente possa continuar juntos, seguindo na mesma toada, pensando igual. Então, faça isso. Se você pensa diferente, não se preocupe com o que o outro vai achar. Realize o que você acha que é correto. Mas também não faça disso motivação para você passar por cima do que as pessoas pensam e tal. Vai ajustando, vai conciliando. E quando não for possível, aí tudo bem, o problema é do outro, mas eu fiz o meu papel. Exatamente. Nelson, muitas vezes nós nos queixamos do chefe, dos horários do trabalho, do colega do trabalho, a equipe do trabalho, mas, na verdade, a gente reclama, tem insatisfação, se irrita com aquilo, mas também não faz nada para mudar aquilo. Isso. Continua lá 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, insatisfeito, né? E eu acho que vai se conformando de uma certa forma. Você faz aquilo que você tem paixão e você acredita que as pessoas devem buscar aquilo que elas têm paixão? Acho que tem que buscar, sim, o que te traz paixão. Vou repetir a fala do meu avô, que ele dizia assim, você pode fazer o que você quiser, que se você fizer muito bem, você vai ser bem-sucedido. E pessoas bem-sucedidas costumam ser felizes. O problema é que essa coisa do que eu tenho como paixão, às vezes muda ao longo da vida. Assim como a gente constrói um novo ego quando renasce, quando a gente reencarna, dentro do ciclo de uma só encarnação, a gente pode ter momentos diferentes, sabe? Há vezes em que eu invisto 20, 30 anos da minha vida numa coisa e, de repente, aquilo perde significado. Esse é o momento em que as pessoas param e pensam assim, mas eu já fiz isso a minha vida inteira, então agora é isso, e paciência. Não empurra com a barriga. Mas eu com 60, 70, 80 anos, vai recomeçar. Nenhum problema. Mas eu posso ter pouco tempo de vida e esse esforço não vai valer a pena. Vai sim, porque
o puro sentimento de renovação interrompido te traz mérito para numa próxima vida começar de onde você parou. Mas se você ficar parado esperando acontecer, o ímpeto da mudança vai ter que nascer numa outra vida. E pode ser que em outras circunstâncias começar isso não seja fácil. Então, qual é o problema de recomeçar qualquer coisa aos 70, 80, 90? Nenhum problema. Não, mas essa mudança é radical, exigiria que eu começasse a estudar, que eu trocasse disso, que eu mudasse de país. Vai em frente. Faça o que é necessário. O que é necessário. Nenhuma mudança é jogada fora, porque as leis que regem o universo são leis que se baseiam sobre causa e efeito. Se você tiver tempo de fazer o movimento da causa e não colher o efeito nessa vida, fica tranquilo, vai colhê-lo na próxima. Desperdiçamos muito tempo com redes sociais, celular, jogos, televisão, computador, enfim. Você já se perguntou se lhe restasse somente um mês de vida, o que você faria? Pois é, pessoas que descobrem doenças terminais passam a ter que refletir como vão gastar esse tempo. Quando a gente tem muito tempo, a gente desperdiça. Aliás, tudo que a gente tem muito em recurso, material ou não material, a gente desperdiça. Para pensar, até saúde. Às vezes a gente gasta saúde, dormindo pouco, se aborrecendo, se envolvendo em condutas que são nocivas para essa saúde, porque acha que ela é ilimitada e você não se dá conta. Mas parar para pensar, e não precisa ter alguma coisa difícil na sua vida, vale o exercício mesmo, né? E se eu tivesse só 30 dias? E se eu tivesse só mais 5 anos? E se eu tivesse nesta vida só mais uma oportunidade de fazer bem a alguém? O que eu faria? Esse exercício é saudável. Só não pode trazer tristeza, que tem gente que fica fazendo esses exercícios e entra em processo de tristeza. É um mero exercício mental. Isso ajuda a gente a fazer escolhas mais assertivas. Nelson, se toda a sua vida coubesse dentro de uma mochila. Eu não consigo, gente, viajar, botar coisa em mala é uma coisa para mim. Pois é. Que pergunta difícil. Imagine que toda a sua vida cabe dentro de uma mochila. O que você descarregaria da sua mochila para que sua vida se tornasse mais leve? Assim, eu mudei há pouco tempo. Quando a gente muda, é que a gente vê o quanto de tralha a gente junta sem necessidade. É verdade, de vez em quando sai dando tudo embora. Mas tem coisa que está escondida, assim, que a gente, para que eu quero isso, né? Eu não sei dizer numa mochila o que eu conseguiria carregar, mas eu posso dizer das coisas que eu não consigo carregar. Essas, para mim, são mais fáceis, porque sobre isso eu já pensei. Hoje, eu tenho valorizado as pessoas que são afetos não tão próximos. Aquelas pessoas que a gente gosta, mas com quem a gente nunca almoça, que encontra aqui no Seja de vez em quando. Assim, gente, eu gosto tanto dessa pessoa, não quer sair para almoçar com ela. Aliás, a gente está devendo um almoço. Aliás, nós combinamos um almoço e não fomos. Isso não é culpa minha, não, que eu convidei, é coisa que não rolou. Mas eu tenho feito isso. Eu diria que o que eu não quero deixar de colocar na minha vida, que não cabe numa mochila, é a convivência com pessoas de quem eu gosto. Família, a gente está junto, mas há um rol de outras pessoas que a gente não está tão perto. A gente encontra e corre e tal. Essas pessoas eu quero ter perto de mim. Muitas pessoas vivem um momento de depressão, de insatisfação, de perda. Que mensagem você deixaria a essas pessoas para auxiliá-las a dar uma repaginada na vida, a se levantar, a seguir em frente para valorizar a vida? Não tenha medo, se permita viver. A gente tem um monte de coisa que atrapalha a gente a ser feliz, a viver bem. Faça uma análise profunda, busque terapia. Busque presença na casa espírita, leia os livros da codificação e não tenha medo de ser feliz. Não acredite que as coisas são como são, porque as coisas ganham o colorido da tinta que a gente joga na frente do caminho. Vá jogando para frente na sua vida aquilo que você deseja, porque isso vai te impulsionar para alcançar exatamente o que você deseja. E um punhado de resignação, porque nem tudo vai vir como a gente quer.
Mas se a gente estiver caminhando nessa busca, a espiritualidade te orienta, te ampara, te conduz, te dá suporte. Não duvide disso. Algumas pessoas têm vida difícil mesmo, isso é real. Algumas pessoas têm desafios gigantescos. Eles, com o tempero que você quer dar na sua vida, do que você quer alcançar, serão superados e você pode viver bem, acredita nisso. Terapia, profissional que ajude com medicamento, eventualmente, quando isso é necessário, e evangelho debaixo do braço. Isso te ajuda. É isso aí. Nelson, obrigada. Foi ótimo, como sempre, um programa com você. Muito bom. E para você que está aí na sua salinha, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa, um beijinho com sabor doce, um beijinho com sabor de quero mais, porque esse mês estaremos falando muito mais sobre valorização da vida. E não esqueça, a sua vida é o que você tem de mais importante na sua vida. Então, valorize, faça um movimento, mude, transforme. Vale a pena, com certeza. Beijinho carinhoso e até lá. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.